No coração verde deste planeta, existe um mundo onde a vida nunca descansa. Mas não se deixe enganar pela quietude da folhagem ancestral. Sob o dossel infinito da floresta, a Amazônia não apenas respira, como observa, calcula e decide. Quem verá o sol nascer amanhã? Amazônia, a zona verde da morte. As caçadas brutais dos fantasmas da selva. Bem-vindo à Amazônia, onde a abundância é o convite mais cruel para o predador perfeito. Muitas vezes chamada de pulmão verde, mas para as criaturas que espreitam nas sombras é uma zona da morte. É um labirinto inescapável, onde cada passo é um cálculo, e 1/1000º de segundo de descuido será seu erro fatal. Nesta jornada, não apenas observaremos caçadas simples, mas também desvendaremos os verdadeiros fantasmas da selva. Desde a mordida devastadora que perfura o crânio do maior felino das Américas, até a paciência mortal do gigante pré-histórico sob o Rio Negro. Veremos como a Amazônia funciona, onde a morte não é o fim, mas um suspiro na eterna dança da sobrevivência. Você está pronto para cruzar as fronteiras da segurança e se aventurar no coração mais selvagem da Terra? Prepare-se, pois estamos prestes a explorar a Amazônia, a Terra Verde Morta, as caçadas brutais dos fantasmas da selva. Ao cruzar a fronteira do silêncio e adentrar a camada crepuscular do sotobosque, você entenderá por que a onça-pintada, o leopardo amazônico, é considerada a alma da escuridão. Em seu território, ela não é apenas uma assassina, mas uma caçadora de cálculos. Ela patrulha silenciosamente como um rei sem coroa, onde cada pausa em seu passo é uma tática de emboscada magistral, aprimorada ao longo de milênios. Mas a batalha na Amazônia não acontece apenas em terra firme. Para sobreviver em um dos ambientes mais competitivos do planeta, a onça-pintada desenvolveu habilidades que poucos felinos possuem: maestria na natação e na caça sob a superfície do rio. Aqui, ela enfrenta gigantes pré-históricos.
A superfície do rio Amazonas é turva, imóvel como um espelho mortal. Sob o fundo lamacento, um gigante pré-histórico espreita, o jacaré negro. Com quase 6 metros de comprimento e pele áspera como lava resfriada, é uma fortaleza viva, uma máquina de esmagar ossos que existe há milhões de anos. Não precisa se apressar, basta esperar. Mas hoje, o caçador se tornou a caça. Na margem do rio, em meio à folhagem entrelaçada, um fantasma dourado estava encolhido. Uma onça pintada. Nenhum som, nenhuma ondulação. O tempo parecia ter parado nesta zona da morte. Um segundo. 2 segundos. A paciência naquele momento não era apenas instinto. Era uma batalha de inteligência de tirar o fôlego entre 2 ápices da evolução. Então, a água explodiu em uma chuva de espuma branca. A onça mergulhou como um raio dourado, rasgando o silêncio. Não foi uma luta puramente de força bruta, mas uma aposta com o destino. Enquanto o gigante pré-histórico girava violentamente, tentando usar seu peso de quase 500 quilos para arrastar o oponente para o fundo lamacento, a onça confiou na explosão devastadora de velocidade e precisão. Um tapa, um abraço apertado, e antes que o monstro subaquático pudesse desferir sua mordida esmagadora de ossos, as presas da onça encontraram sua única fraqueza. Um momento de brutalidade, uma vitória da paciência sobre o caos. Quando a água se acalmou, o vencedor puxou seu legado pré-histórico para a margem, deixando para trás um rio sangrando e uma lição custosa. Na Amazônia, a coroa não pertence ao maior, mas àquele que sabe explodir no momento certo do destino. Sob aqueles rios de águas calmas, outro fantasma seguia suas próprias regras, a sucuri verde.
Se a onça-pintada era um raio, a sucuri era um buraco negro silencioso. Era o símbolo da paciência suprema. Uma entidade capaz de ficar meses sem comer, apenas para capturar um único momento de vulnerabilidade em sua presa. Olhe para a água. Nenhuma ondulação, nenhum som. O monstro, pesando mais de 200 kg, estava submerso na lama, seus 2 olhos sem vida mal visíveis. Uma capivara se aproximava tranquilamente para beber água, completamente alheia ao fato de que a morte já havia escolhido seu alvo há muito tempo. E então, chegou o momento fatídico. A água não explodiu. Foi dilacerada por uma enorme massa muscular que se lançou a uma velocidade impossível. Antes que a presa pudesse sequer perceber a presença da morte, a anaconda fixou-se em seu alvo com seus dentes curvos e voltados para trás, agarrando a carne como ganchos de ferro. Mas sua verdadeira arma não vinha de suas presas afiadas, mas do aperto cada vez maior do destino. Esta era a fase mais brutal, a dança da pressão. Cada vez que a vítima tentava inspirar para sobreviver, ou expirava em desespero, os músculos em espiral se contraíam ainda mais. Não havia rugido, apenas o som de ossos se estilhaçando sob uma pressão equivalente à de um caminhão passando por cima de seu peito. A anaconda não apenas matava sua presa, ela extinguia a vida silenciosamente, mas de forma absoluta, transformando cada respiração da vítima em uma contagem regressiva final até que tudo ficasse completamente em silêncio. Na Amazônia, essa brutalidade nunca é acidental. É um arranjo sofisticado, onde cada abraço de uma anaconda ou mordida de uma onça-pintada contribui para impedir que esse coração verde fique sobrecarregado. Vida e morte coexistem em constante tensão, criando um ecossistema indomável, porém incrivelmente preciso. Nessa região selvagem, dominância não significa destruição total, mas sim cumprir o próprio papel para manter o eterno equilíbrio da natureza. Deixando para trás os rios tingidos de sangue, que se elevam 50 metros acima do solo úmido, entramos em um reino suspenso banhado de luz, a copa das árvores do dossel.
Se o solo é o reino das explosões de poder, então este é o domínio dos mestres da camuflagem e sobreviventes do silêncio absoluto. No dossel, 75% das criaturas amazônicas passam a vida inteira no alto, sem nunca tocar o chão, criando um ecossistema autossuficiente onde cada muda, epífita ou ramo de orquídea é uma parada na luta pela sobrevivência. Aqui, o vencedor nem sempre é o mais rápido. Observe a preguiça, o habitante aparentemente mais deslocado do implacável vórtice da Amazônia. Movendo-se a mero 0,24 km por hora, ela parece uma presa fácil. Mas nesta zona verde da morte, nunca subestime a lentidão. Não é preguiça, mas uma tática furtiva magistral. Acima da copa mais alta, a harpia, um fantasma do céu com olhos aguçados como navalhas, examina a folhagem. O cérebro deste predador é programado para reagir com extrema sensibilidade até mesmo ao menor movimento. O salto de um macaco, o bater de asas de um pássaro, tudo é sentença de morte. Mas a preguiça é diferente. Ela se move em um ritmo congelado, tão lento que está além da percepção dos predadores que dependem da visão. Ao conservar energia e permitir que algas verdes cresçam abundantemente em sua pelagem espessa, a preguiça não apenas vive na árvore, ela se torna a árvore. Ela se transforma em um fantasma silencioso, dissolvendo-se completamente na parede verde da selva. E quando uma harpia passa voando a poucos metros de distância, ainda assim não consegue detectar a presença de sua presa bem à sua frente. Essa é uma lição cara da selva. Em um mundo onde todos se esforçam para ser mais rápidos e mais fortes, às vezes recuar e viver tão lentamente a ponto de se tornar invisível é o ápice da arte da sobrevivência. A lentidão da preguiça não é uma fraqueza, mas sua armadura definitiva, permitindo que ela escape dos olhares vigilantes da morte que vem de cima. Mas mesmo naquela quietude, estranhas redes de conexões estavam silenciosamente em ação. Nas margens arenosas do rio, uma cena inesperada se revelou. Enxames de borboletas vibrantes reunidas ao redor dos olhos de tartarugas tomando sol. Elas não estavam ali em busca de companhia. Esse comportamento, chamado lacrimofagia, envolvia as borboletas bebendo as lágrimas das tartarugas.
Em um ambiente com severa carência de minerais, as borboletas precisavam buscar nutrição nas fontes mais inesperadas. Uma simbiose surpreendentemente delicada. Os olhos das tartarugas eram limpos e as borboletas recebiam os minerais necessários para se reproduzir. A precisão da Amazônia reside ainda mais profundamente, sob a casca de suas árvores ancestrais. Uma rede com mais de 2.000 espécies de fungos conecta as raízes de bilhões de árvores antigas. Essa é a Internet da Natureza. Um sistema operacional secreto que permite à floresta tropical trocar informações e nutrientes. Quando uma árvore grande é atacada por pragas ou inimigos, ela envia sinais químicos através dessa rede fúngica para alertar suas vizinhas, para que elas possam preparar suas defesas. Essa rede invisível deu origem a um conceito que chamamos de cascata trófica de nutrientes. Imagine a Amazônia como um relógio sofisticado, onde cada elo, seja um minúsculo filamento de fungo ou uma onça pintada, desempenha seu papel na manutenção do ritmo de todo o sistema. Onde fantasmas predadores desaparecem, populações de herbívoros explodem, devastando a vegetação 3 vezes mais rápido e desestabilizando todo o equilíbrio. Essa precisão surpreendente nos leva a questionar: será que a Amazônia é um sistema pré-ajustado, onde até mesmo minúsculas legiões de formigas cortadeiras operam como verdadeiros engenheiros urbanos? Dia e noite, milhões de formigas se alinham incessantemente, cortando folhas e carregando-as para ninhos subterrâneos a até 8 metros de profundidade. Elas não comem as folhas. Usam-nas para cultivar um fungo especializado, a única fonte de alimento de todo o reino. Uma sociedade altamente eficiente, com câmaras de cultivo de cogumelos, sistemas de drenagem e um exército protetor, cria colossais cidades subterrâneas sob os passos de superpredadores. Da copa suspensa dos docéus aos reinos subterrâneos, a Amazônia emerge não apenas como uma floresta, mas como uma entidade viva unificada, uma obra-prima ancestral em constante transformação, porém incrivelmente disciplinada. É a prova viva de uma força primordial e de uma complexidade extraordinária, onde a vida não apenas busca sobreviver, mas opera uma civilização orgulhosa e selvagem. Contudo, esta Zona da Morte Verde agora enfrenta uma nova batalha, mais brutal e desigual do que qualquer caçada na natureza. Hoje, a sobrevivência da Amazônia não está mais nas mãos dos predadores de topo, mas diretamente contra o predador mais implacável da história, a humanidade. Em apenas algumas décadas, mais de 54 milhões de hectares de floresta, uma área maior que toda a França, desapareceram como se nunca tivessem existido.
O desmatamento, os incêndios devastadores e o envenenamento silencioso por mercúrio estão estrangulando as artérias vitais da floresta amazônica. Cientistas alertam que a Amazônia está se aproximando de um ponto sem retorno. Se perdermos mais 5 a 10% de sua área florestal, esse grande sistema de regulação climática entrará em colapso total, transformando florestas úmidas milenares em uma savana árida e liberando bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Mas em meio a esse cenário sombrio, ainda há vislumbres de esperança. Em locais onde a governança das comunidades indígenas é respeitada e áreas protegidas são estabelecidas, a floresta permanece firme como o último bastião. A Amazônia continua a revelar silenciosamente novos segredos, espécies até então desconhecidas e potenciais soluções para a humanidade. Um lembrete de que estamos destruindo um tesouro que ainda não compreendemos completamente. Proteger a Amazônia não é apenas uma tarefa científica ou política. É um teste moral do legado que a humanidade recebeu desde o seu alvorecer. O futuro desta zona verde de morte não é decidido em conferências distantes, mas reside em cada uma das nossas menores escolhas de hoje. Porque quando o último suspiro da Amazônia se extinguir, o pulsar de todo o planeta não terá como voltar. Que os fantasmas da selva continuem a patrulhar seu território. Que as leis do silêncio e a precisão da criação sejam preservadas. Pois somente enquanto a Amazônia respirar, a humanidade terá a chance de continuar escrevendo histórias sobre a beleza e o poder duradouros da natureza. Sob a poeira quente, uma cascavel-mãe, com seu filhote, se prepara para o primeiro ataque. Uma bicada pode perfurar sua barriga, uma mordida pode mudar seu destino. O deserto é sufocante. Quem atacará primeiro? Nascimento no Inferno de Areia e Cascavel versus Papaléguas. O sol da manhã surge na borda do penhasco e incide sobre o deserto de Sonora como uma camada de metal líquido, pairando sobre a areia.
O vento carrega o aroma de resina de cacto, poeira quente e um leve gosto de peixe de rocha ressecada pelo sol. Este é um dos desertos mais inóspitos da América do Norte, onde apenas criaturas que aprenderam suas regras há muito tempo conseguem sobreviver. E em meio às ondas de calor que vibram no solo, há uma que quase se fundiu com a terra, mas que abriga em seu interior toda uma nova geração de sua espécie. É uma cascavel fêmea, um animal com uma das estratégias de sobrevivência mais eficazes do deserto de Sonora. Há alguns meses, no final da primavera, sob a sombra de raízes espinhosas, ela se enrolou em um macho em um antigo ritual de acasalamento que sua espécie repetia há milhões de anos. Após uma luta de empurrões e puxões, o macho mais forte tinha o direito de transmitir seus genes. A partir do momento em que o espermatozoide encontrou o óvulo, minúsculos embriões começaram a se formar, não na areia, mas no interior da fêmea. As cascavéis não põem seus ovos fora, como muitos outros répteis. Eles são retidos no oviduto, onde crescem graças à gema, protegidos pelo corpo da mãe das mudanças drásticas de temperatura e dos predadores que espreitam do lado de fora. Três meses se passaram no silêncio do deserto. Cada vez que a cobra-mãe deslizava para fora para caçar, cada vez que permanecia imóvel, os embriões cresciam, ocupando mais espaço em seu abdômen. No início do outono, seu corpo estava visivelmente mais pesado. Cada movimento era mais lento, cada contração muscular mais cuidadosa, como se muito esforço pudesse perturbar o delicado equilíbrio interno. Procurava uma depressão rasa onde a areia não estivesse muito quente e as rochas conservassem o frescor da noite. Seu corpo jazia meio exposto, meio submerso, suas escamas dorsais curvando-se para acompanhar a curvatura da terra. De fora, parecia mais uma raiz seca do que uma criatura venenosa. Mas Sonora raramente deixava alguém sozinho por muito tempo. Uma vibração tão fina quanto uma agulha na areia ondulou pelo chão. A cobra-mãe ergueu a cabeça, sua língua cortando o ar quente, saboreando o aroma fraco, porém familiar, apenas. Poeira de pássaro, o cheiro voraz de alguém que sempre se lançava à frente ao sentir o calor da vida. Em meio às linhas de calor dançantes, a sombra de um pássaro deslizou, baixa e veloz. Pernas longas tocavam o chão tão levemente que mal faziam barulho.
Olhos negros examinavam as ondulações da areia como se lessem um mapa invisível. Papaléguas. Aos seus olhos, o deserto era um banquete impiedoso. Ovos, lagartos, filhotes de cobra, ratos, qualquer coisa macia, nutritiva e vulnerável era uma refeição. A ave não sabia que as cascavéis não põem seus ovos na areia, mas pressentiu uma coisa claramente, uma pequena área de terra que irradiava mais calor do que a região ao redor, sinais de vida se acumulando nas sombras da depressão. A ave abaixou o corpo e inclinou a cabeça para escutar. Passos finos traçavam pequenas curvas na areia. Ela se aproximou, enquanto a cobra-mãe se tensionava, sua cauda seca começando a vibrar, criando uma série de sons roucos que ondulavam pelo ar. No deserto de Sonora, esse som costumava ser um aviso final. Muitas espécies parariam, recuariam. Mas o papaléguas não era uma delas. Era uma criatura que vivia agarrada à tênue linha entre o acaso e a morte. A ave mergulhou. A primeira bicada atingiu bem em frente à barriga inchada da cobra-mãe. A cobra se ergueu, a cabeça balançando para o lado, sua mordida rasgando o ar quente, forçando o papaléguas a saltar para o lado. A areia subiu como um véu fino, a luz do sol se estilhaçou em fragmentos deslumbrantes. O papaléguas pousou, não fugindo. Virou-se, seus pés mudando de direção muito rapidamente, investindo novamente, desta vez mirando direto no corpo pesado abaixo, onde sentia o calor com mais intensidade. Se o bicasse, poderia desestabilizar a cobra, expondo-se por um instante. Para aqueles que viviam pela velocidade como ele, um instante como esse poderia ser a diferença entre uma refeição e a morte. A cobra-mãe entendia isso. Entendia com toda a sua força que carregava mais de uma dúzia de pequenas vidas dentro de si. Não tinha mais forças para se lançar em uma longa luta. Cada mordida era uma perda.
Cada movimento do seu corpo significava que os filhotes em sua barriga eram empurrados para longe. Ela precisava parar essa batalha de outra maneira. Quando o Papaléguas investiu pela terceira vez, com o bico apontado para o flanco, a cobra-mãe arrastou uma camada de areia sobre a superfície do buraco e deslizou rapidamente de volta para uma fenda mais profunda na rocha. Do lado de fora, tudo o que restava era um pedaço de areia, já não tão visível. O Papaléguas pensou que ela estivesse recuando, mas o instinto o impeliu a persegui-la. Bicou diretamente no lugar onde a cobra estivera deitada, seu bico perfurando a areia espessa, procurando por um pedaço de escama, um pedaço de carne macia, um vestígio de sangue. Mas tudo o que encontrou foi terra quente. A cobra-mãe se pressionara contra o penhasco, prendendo a respiração para reduzir a quantidade de calor emitida, escondendo todo o seu corpo pesado na sombra escura. Seu cheiro se misturava com o cheiro da rocha. Seu calor estava preso sob as escamas, não se espalhando mais uniformemente pela superfície da areia. O Papaléguas bicou mais algumas vezes, todas em vão. Uma criatura carregando uma ninhada inteira de filhotes havia desaparecido diante de seus olhos em completo silêncio. O pássaro soltou um grito curto e agudo. Recuou, revirou os olhos e se virou. Seus pés se ergueram na areia, sua sombra deslizando pelo chão do deserto e desaparecendo entre os arbustos de creusoto. Na fenda da rocha, a cobra-mãe permaneceu imóvel por um longo tempo. A dor das bicadas por todo o seu corpo fazia seus músculos se contraírem, mas, o mais importante, os movimentos dentro de sua barriga ainda estavam lá. Os embriões ainda se moviam lentamente dentro da membrana macia, ainda batendo pequenos corações inaudíveis para qualquer um além do seu próprio corpo. Ela havia sustentado sua ninhada, mas o preço era evidente em cada respiração. Ela mal se moveu naquele dia. O sol nasceu e se pôs no oeste, projetando longas sombras do cacto saguaro sobre a areia escaldante. Quando os últimos raios de luz começaram a avermelhar, a fome realmente a dominou. Ela estava grávida há meses, usando a maior parte de sua energia para alimentar seus filhotes em crescimento.
O confronto só havia deixado seu corpo já exausto ainda mais vazio. Não havia nada em seu estômago além de uma pesada fadiga. Se ela não comesse, poderia não sobreviver até o parto. E se caísse antes que os filhotes estivessem completamente formados, tudo pelo que ela havia arriscado a vida para proteger desapareceria com ela. Quando o céu ficou roxo, a cobra-mãe foi forçada a deixar a fenda. Ela rastejava lentamente pela areia, cada movimento calculado como se cada contração muscular fosse um empréstimo ao seu corpo. Sua língua se movia mais rápido, saboreando a brisa tênue. Entre os cheiros de poeira, pedra e cacto, finalmente outro aroma invadiu sua boca, pelos. Sementes, a respiração curta e apressada de uma criatura absorta em cavar. Um rato canguru. Ele saltitava perto de um arbusto, cavando na areia em busca de sementes duras escondidas da rara chuva. Na noite anterior, escapara das presas de uma raposa. Naquela manhã, conseguirá se esconder em uma caverna quando a sombra de uma águia passou por perto. Agora, na luz mais suave da tarde, pensava estar seguro. A cobra-mãe parou na beira da sombra da árvore, todo o seu corpo tenso como a corda de um arco. Mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos em seu alvo. A fome fazia seu corpo tremer levemente, mas também aguçava todos os seus sentidos. Ela sentia claramente cada pequeno passo do rato na areia, cada vez que o pequeno peito subia e descia com a respiração. O rato ergueu a cabeça, cheirou o vento uma, duas vezes. Sem sentir nenhum cheiro estranho, abaixou-se ainda mais. Nesse instante, a cobra-mãe saltou. Sem sibilos. Sem som de areia sendo quebrada. Apenas uma curva rasgando o espaço vazio. Duas longas presas cravaram-se no ponto mais vulnerável do pescoço macio, logo atrás da cabeça. O corpo do rato estremeceu por um instante, e então o veneno se espalhou rapidamente como fogo correndo por um tubo de areia. Seu corpo inteiro ficou mole, suas patas se contraíram. A cobra se agarrou firmemente, sentindo sua vida se esvair, e então começou a engolir.
A carne quente deslizou por sua garganta, para o estômago, espalhando-se por todo o seu corpo. Os músculos cansados foram revitalizados. Os filhotes enroscados dentro dela também desfrutaram do novo calor. Por alguns minutos, a cobra-mãe permaneceu imóvel, permitindo que seu corpo absorvesse a energia recém-adquirida. Sua cauda tremeu levemente, não para ameaçar ninguém, mas como um raro momento de alívio para uma espécie que próspera no silêncio. Sonora nos contou apenas parte disso. Há outros por aí, começando suas próprias jornadas. Se você quiser continuar acompanhando essas histórias, junte-se a nós no próximo episódio. Conforme a escuridão caía sobre Sonora, a cobra-mãe retornou ao seu abrigo. O céu estava repleto de estrelas, finas faixas de nuvens lançando uma luz pálida sobre os picos rochosos à distância. Ela diminuiu o passo, sentindo a areia sob sua barriga começar a esfriar. Dentro de seu corpo, as pequenas criaturas se moviam com mais clareza, como se também tivessem sido reabastecidas. Naquela noite, vieram as primeiras contrações. A princípio, apenas uma leve sensação de formigamento em sua barriga, depois um ritmo constante. Ela rastejou mais fundo no buraco, encontrando um lugar macio e protegido na areia. Seu corpo se enrolou em uma espiral espessa, a cabeça apoiada no torso, os olhos semicerrados, respirando longa e profundamente. Sob as escamas, uma nova geração se preparava para nascer. Sem ovos brancos estourando na areia. Sem cascas quebradiças para os filhotes esmagarem por dentro. Um a um, eles emergiram da barriga úmida da mãe, brilhantes, finos, mais completos. O primeiro deslizou para fora como um rastro escuro de água e rapidamente começou a encolher. Ela era muito menor que o enorme corpo da mãe, mas tinha olhos, língua, escamas, presas, tudo o que precisava para sobreviver no deserto de Sonora. O segundo, o terceiro, o quarto seguiram. Na penumbra da noite do deserto, todo o buraco parecia se mover, com minúsculos fios rastejando em busca de calor. Eles separaram suas línguas pela primeira vez, provando a terra, as pedras, a pele da mãe.
O instinto os impediu de chorar, de procurar o grupo, mas sim o lugar mais quente, a barriga da mãe cobra, onde o calor das contrações do parto havia acabado de cessar. A mãe cobra curvou levemente o corpo para formar uma barreira natural. Mesmo que esses filhotes fossem fortes o suficiente para serem independentes ao nascer, ela permaneceu, envolvendo-os com seu corpo durante os primeiros dias. No mundo dos répteis, era raro uma mãe ficar com seus filhotes, protegendo-os do vento e dos predadores. Mas para as cascavéis de Sonora, era a única maneira de garantir que muitas dessas pequenas vidas tivessem a chance de sobreviver às horas mais frágeis. A noite passou em silêncio. O vento soprava pela entrada do buraco, carregando o cheiro da noite fria e da poeira seca, mas dentro do corpo da mãe cobra, os filhotes permaneciam juntos, respirando com dificuldade e constância. De manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a surgir na borda do buraco, eles começaram a levantar a cabeça, seus minúsculos olhos negros se arregalando, suas línguas se abrindo para captar o cheiro do vento quente que se aproximava. No primeiro dia, eles só ousaram rastejar alguns centímetros, depois retornaram à barriga da mãe. Um deles se aventurou mais perto do lado de fora, onde a luz era mais forte e a areia mais quente. Naquela curta semana, a cobra-mãe foi tanto uma parede, uma sombra e uma lição de vida. Ela ensinava não por meio de sons, não por chamados de alerta, mas se colocando entre seus filhotes e o perigo, afastando-se quando eles estavam indo na direção certa e os detendo quando estavam muito expostos. Então, certa manhã, quando o sol ainda estava abaixo e a sombra do cacto saguaro se estendia pela areia, os movimentos no buraco mudaram. Os filhotes começaram a se esfregar mais na areia e nas pedras, as escamas antigas se desprendendo em finas lascas, revelando uma pele nova, mais brilhante e afiada. A primeira muda havia chegado. Um marco a partir do qual eles não precisavam mais da mãe. A cobra-mãe olhou para eles, seus olhos amarelo-pálidos cheios de algo entre cansaço e serenidade. Ela sabia que seu tempo com eles havia acabado. Seu corpo estava muito mais leve depois de dar à luz, mas ainda havia um vazio de cansaço deixado por meses de gravidez e dias sem dormir de guarda. No dia em que o vento mudou de direção, trazendo o aroma das rochas das montanhas distantes, ela deixou a toca. Não imediatamente, mas deslizou para longe, como se abrisse um último caminho para seus filhotes. Os pequenos observavam, suas línguas separando o ar, medindo o vasto mundo que se abria lá fora. Então, um a um, eles partiram. Sem chamados, sem despedidas. O deserto não tinha lugar para tais rituais.
Apenas o instinto silenciosamente puxava cada criatura em direção ao seu próprio destino. À medida que o sol subia acima dos troncos dos saguaros, a toca onde as cobras haviam nascido não passava de um pedaço de areia levemente perturbado, o último vestígio de uma família que existira por alguns frágeis dias. A cobra-mãe deslizou para mais longe, seu corpo se fundindo com o solo como uma sombra antiga, apenas o som de sua cauda ecoando em algum lugar no calor como um lembrete de que o deserto de Sonora ainda estava cheio daqueles que silenciosamente carregavam tanto a morte quanto a vida dentro de si. A sombra de um pássaro passou deslizando. Um papaléguas. Não sabia que a última vez que estivera perto de tocar uma ninhada de filhotes ainda não nascidos. Talvez um dia, um dos filhotes que acabará de sair do ninho fosse aquele que ela enfrentaria. Sonora continuava repetindo seu ciclo de sobrevivência. Apenas os personagens mudavam. E em algum lugar sob a areia escaldante, uma pequena cobra bebê jazia imóvel, com a língua para fora, sentindo pela primeira vez com muita clareza o cheiro de poeira, o cheiro de pedra, o cheiro de vento quente e o tênue aroma metálico de sua própria espécie. Não sabia sobre papaléguas, não sabia sobre ratos, não sabia sobre a longa estrada que estava prestes a percorrer. Sabia apenas que o chão tremia suavemente sob sua barriga, e o instinto lhe dizia: espere o momento certo. Em Sonora, aqueles que esperam são geralmente os que sobrevivem. Conforme o sol se punha em Sonora, as cobras bebês se dispersaram nas sombras das rochas, e a cobra-mãe deslizou para longe como uma sombra silenciosa de volta para o deserto. Mas Sonora nunca parou. Na extremidade da areia, outra criatura também está vivenciando seu primeiro momento de sobrevivência. E essa será a próxima história que esta terra quer contar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para nos acompanhar na próxima jornada. Obrigado por assistir.